Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, eu vou corrigir a avaliação de ciências com vocês. Lembram disso? Vocês fizeram a avaliação no dia 20 de maio e hoje eu vou corrigir essa avaliação com vocês. Eu vou discutir cada uma das questões com vocês, eu vou mostrar qual era a resposta correta e vou falar por que as outras não eram a alternativa que vocês deveriam aí ter marcado. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu acredito ser muito importante, a gente corrigir essa avaliação com vocês, para que vocês possam aí ver onde é que vocês erraram, por que erraram, para que a gente possa discutir e também relembrar aí o conteúdo. Essa é uma forma de revisar e vocês aprenderem aí em cima do possível erro de vocês, certo? Por isso que é tão importante a gente conferir essas questões da avaliação. Eu dei uma atrasada nessa correção, essa correção deveria ter acontecido na semana passada, mas eu estava doente, não pude fazer esse vídeo de correção, por isso que eu estou fazendo ele hoje. Dito isso, vamos para o vídeo, vamos para cada uma das questões. Antes de começar a nossa correção, eu preciso dar um aviso para vocês. Às vezes eu vou ficar olhando para o lado, como eu fiz agora. Eu vou olhar para o lado porque eu estou lendo as perguntas e as alternativas na tela do meu computador, certo? Então eu vou olhar para o lado para eu ler as perguntas e as alternativas e eu retorno a olhar para discutir essas questões com vocês, tá? Então se eu olhar para o lado, vocês já sabem aí por que eu estou tanto olhando para o lado. Bom, vamos começar a nossa correção pela questão 1. Na questão 1, eu pedi para que vocês avaliassem aí as alternativas de acordo com o sistema solar. Eu falei assim, ó, em relação ao conjunto de astros que formam o sistema solar, marque a alternativa incorreta. Ou seja, era para vocês marcarem a alternativa errada. Dentre essas 4 alternativas que eu coloquei, letra A, letra B, letra C e letra D, vocês teriam que marcar... vocês tinham que marcar a alternativa errada, certo? Vamos lá para as alternativas, vai aparecer aí na tela para vocês a questão. Bom, aqui na alternativa A, eu falo que os planetas eles não têm luz própria. E eu dou exemplos de planetas como a Terra, Júpiter, Saturno e Marte. A gente viu que os planetas realmente não têm luz própria, né? Os planetas eles são corpos iluminados. Na letra B, eu falo que os planetas eles giram ao redor do Sol. E eu dou exemplos de planetas como Mercúrio, Vênus, Terra e Urano. Por que essa alternativa está correta? Porque os planetas giram ao redor do Sol? Sim, os planetas giram ao redor do Sol e esse movimento é chamado de movimento de translação. O movimento que os planetas fazem ao redor do Sol é chamado de translação. E o movimento que os planetas fazem em torno do seu próprio eixo, a gente vai chamar aí de rotação. Então, a letra B também está correta. Na letra C, eu falo para vocês que as estrelas possuem luz própria e iluminam os planetas e satélites. Essa alternativa também está correta. As estrelas elas são corpos luminosos, ou seja, são corpos que possuem luz própria. E aí elas vão iluminar corpos celestes, elas como os planetas e os satélites, como eu coloquei aqui na questão para vocês. Então, a letra C também está correta. A letra D fala que os satélites possuem luz própria e giram ao redor do Sol. Exemplo de satélite natural é a Lua. Por que essa resposta, por que a letra D está incorreta? Porque os satélites, eles não possuem luz própria. Os satélites, eles são corpos iluminados, são corpos que não possuem luz própria, assim como os planetas, os asteroides, certo? Os corpos que possuem luz próprias são chamados de corpos luminosos. Os satélites, seja ele artificial ou natural, como é o caso da Lua, que é o satélite natural da Terra, eles são corpos iluminados, ou seja, não têm luz própria. Por isso que a alternativa que vocês deveriam ter marcado nessa questão é a alternativa D, porque a alternativa D é a resposta incorreta.
Na questão 2, a gente vai falar sobre a teoria do Big Bang, que foi aquela grande explosão de energia que aconteceu, que deu origem a tudo que existe, que deu origem ao universo. Lembra que a gente discutiu em sala de aula isso? E também aqui nas videoaulas a gente discutiu bastante sobre isso? Pois bem, era sobre essa teoria que a gente estava aqui, que eu coloquei na questão 2 para vocês pensarem, refletirem sobre essa teoria. Vamos ver o que dizia a nossa questão 2. A questão 2 traz que a teoria do Big Bang sustenta a ideia defendida por Albert Einstein, de que o universo estaria em expansão. Sobre o Big Bang é correto afirmar. Nessa questão, vocês deveriam marcar a resposta correta, certo? Dentre essas 4, somente uma era correta. Vamos ler a letra A. Na letra A, eu falo que o sistema solar se formou antes da grande explosão, antes do Big Bang. O que é errado, porque se eu penso que o Big Bang foi a grande explosão de energia que deu origem ao universo e a tudo que existe, o sistema solar ele não existia antes do universo existir. Ele se formou depois do surgimento do universo. Então, de forma cronológica, aí a gente tem primeiro o surgimento do universo e depois a gente vai ter o surgimento das galáxias, do sistema solar, dos planetas e de outros corpos celestes, tá bom? Então, o sistema solar ele não surgiu antes do Big Bang, ele se formou depois dessa grande explosão. Por isso que a letra A não é a resposta que vocês deveriam ter marcado. Na letra B, eu falo que essa teoria, a teoria do Big Bang, propõe que o universo surgiu há aproximadamente 4,6 bilhões de anos atrás. Por que é errada? Porque o universo ele não surgiu há 4,6 bilhões de anos atrás. Ele surgiu há aproximadamente 13,8 bilhões de anos atrás. Quem surgiu há 4,6 bilhões de anos atrás não foi o universo, foi o planeta Terra. Essa é a idade do nosso planeta, né? A idade aproximada do planeta Terra é de 4,6 bilhões de anos atrás, certo? Por isso que a letra B também não é a resposta correta. Na letra C, eu falo que a explosão de um ponto muito denso deu origem ao espaço, ao tempo, à matéria e à energia. Então, essa era a resposta correta. Por que a alternativa C era a alternativa que vocês deveriam ter marcado? Vamos entender. A teoria do Big Bang, ela diz que tudo que existia estava concentrado em um único ponto. Então, o ponto era tudo que existia. E em algum momento, esse ponto que estava ali concentrado de forma muito densa, certo? Ele explodiu. E aí, quando ele explodiu, ele deu origem ao universo. Deu origem ao espaço, ao tempo, à energia, à matéria, a tudo que existe. E a gente chamou isso de universo, certo? E essa grande explosão a gente chama de Big Bang. Então é isso que a teoria do Big Bang fala sobre a formação do universo. E é uma teoria muito bem aceita, como eu já comentei para vocês. E essa grande explosão aconteceu há aproximadamente 13,8 bilhões de anos atrás. Por isso que a letra C era a alternativa que vocês deveriam ter marcado. Era a alternativa correta. Agora, nós vamos entender por que a letra D, que aí está aparecendo como letra E, porque a letra D ela não é a resposta certa. Que muitos de vocês marcaram essa alternativa. E eu vou explicar para vocês por quê. Eu falo, na letra D, eu falo que toda a matéria estava concentrada em um único ponto de forma muito densa. E esse ponto, ele explodiu e deu origem a tudo que existe, certo? Até aí tudo bem, mas lá no finalzinho, eu coloco que, desde então, o universo ele passou a diminuir, certo? O que não é correto. O universo, desde o seu surgimento, ele não passou a diminuir. Ele passou a se expandir, a aumentar o seu tamanho. Então, desde quando aconteceu a grande explosão, que o universo ele passou a se expandir. Tanto que eu mostrei na própria questão, eu falo que o universo ele estava em expansão, ou seja, ele estava aumentando o seu tamanho. Por isso que a letra D ela não é a resposta correta. Porque ela está toda certinha, mas lá no final eu coloco, desde então o universo passou a diminuir seu tamanho.
Então, ele não passou a diminuir seu tamanho, passou a aumentar seu tamanho. O universo vem a cada ano aumentando seu tamanho. Por isso que a letra D, ela não é a resposta correta. Era para vocês terem marcado a letra C, que é a resposta correta, tá bom? Na questão 3, a gente vai falar aí sobre as rochas e a relação das rochas com a formação de fósseis. E aí, nessa questão, eu queria que vocês marcassem a alternativa errada, certo? Então, vamos olhar cada uma das alternativas. Bem, na letra A, eu falo para vocês que as camadas que formam o solo são chamadas de horizontes. Realmente, as camadas que formam o solo são chamadas de horizontes do solo. Na letra B, eu falo que as rochas elas são formadas por minerais, certo? Na nossa aula de rochas, eu mostrei para vocês que as rochas realmente são formadas por minerais, por vários tipos de minerais. E de acordo com a quantidade de minerais presentes nessas rochas, a gente vai ter aí rochas de cores diferentes e a gente vai conseguir classificar essas rochas de acordo com a quantidade desses minerais presentes em cada uma delas. Então, a letra B também estava correta, certo? Na letra C, eu falo que o estudo dos fósseis presentes em diferentes horizontes dos solos e em diferentes camadas de rochas permitem saber a idade das rochas. Sim, também está correto. A gente viu que a presença de alguns tipos de fósseis, né, nas camadas aí das rochas, a gente vai conseguir aí datar a idade dessas rochas. Também, a alternativa C está correta. Na letra D, fala que em todos os tipos de rochas é possível encontrar restos ou vestígios de fósseis. Então, essa alternativa está errada. Não é em todos os tipos de rochas que a gente vai encontrar fósseis. Eu mostrei para vocês que os fósseis eles são encontrados de forma muito mais abundante, quase que exclusivamente nas rochas chamadas de rochas sedimentares, que são essas que vão se formar aí em camadas. Lembram disso? Que a gente estudou 3 tipos de rochas? Nós temos as rochas ígneas ou magmáticas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. E eu falei para vocês que nas rochas sedimentares que a gente encontra aí o grande acúmulo de fósseis são nessas rochas, porque eles conseguem se preservar de forma mais eficaz, eficiente nesse tipo de rocha. Nas magmáticas e nas metamórficas não, porque elas sofrem alguns processos que acabam aí destruindo esses fósseis ao longo dos anos. Por isso que a gente vai encontrar com mais facilidade os fósseis nas rochas sedimentares. Ponto que é importante colocar é que nem todas as rochas sedimentares vão ter fósseis, tá? Não são todas as rochas sedimentares que vão apresentar fósseis. Importante vocês saberem disso. Então, essa questão, né, a letra D, era a alternativa que vocês deveriam ter marcado aí como alternativa errada. A gente já sabe qual é a alternativa incorreta, que é a letra D. Vamos ver por que a letra E, ela é a resposta, por que a letra E está certa. Eu falo que na letra E, o âmbar é uma resina fóssil que permite a conservação das partes moles e partes duras de pequenos animais como os insetos. Na aula de rochas, eu mostrei para vocês o âmbar, que é uma resina produzida aí por algumas plantas, principalmente os pinheiros. E essa resina ela vai preservar, sim, as partes duras do organismo, como se for um animal, como conchas, carapaças, mas ele também vai preservar as partes moles desse organismo, que são as vísceras, os vasos, os músculos. Então, o âmbar, que é essa resina fóssil, ela é um tipo de preservação da totalidade desse organismo. Na quarta questão, a gente vai falar aí sobre a classificação dos planetas, que os planetas eles são classificados em planetas rochosos e planetas gasosos, de acordo aí com a composição desses planetas, certo? Então, eu pedi para vocês marcarem nessa alternativa a letra que estivesse em que todos os planetas estivessem corretamente classificados, ou seja, todos os planetas eles estivessem classificados de acordo com a sua composição em rochosos e gasosos de forma correta, certo? Na alternativa A, vocês têm aí planetas rochosos, tem o Mercúrio, Vênus, Terra e Saturno. Por que essa alternativa é errada? Porque Saturno, ele não é um planeta rochoso, Saturno é um planeta gasoso. Então, a gente já elimina aqui a letra A. Na letra B, tem planetas rochosos, tem Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Até aí tudo bem, são todos planetas rochosos. Aí, exemplos de planetas gasosos, nós temos
Júpiter, Saturno, Ceres e Netuno. Por que que essa alternativa B é errada? Porque Ceres não é planeta, é planetoide. E eu coloquei lá na questão que todos os planetas estivessem corretamente classificados, certo? Então, a alternativa B também não é a correta. Na alternativa C, vocês têm rochosos, tem Mercúrio, Vênus, Terra. Tudo bem, está certo. São 3 planetas rochosos. E gasosos, vocês têm Marte, Saturno, Urano e Netuno. Só que tá errado por quê? Porque Marte não é um planeta gasoso. Marte é um planeta rochoso, assim como Mercúrio, Vênus e Terra. Por isso que a letra C também é errada. A letra D é a nossa alternativa correta, em que fala que planetas rochosos são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. E gasosos nós temos Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então, a resposta correta era a letra D. Quinta questão, eu peço para vocês marcarem a alternativa correta que melhor explica, melhor fala sobre as rochas e sobre o seu processo de formação. Na nossa aula de rochas, eu mostrei que nós temos 3 tipos principais de rochas, que são as rochas ígneas ou magmáticas, as rochas metamórficas e as rochas sedimentares, tá bom? E eu mostrei o processo de formação de cada uma dessas rochas. Então, é sobre isso que a questão está pedindo de vocês. Vamos lá para as alternativas. Na letra A, fala sobre as rochas sedimentares. Fala que elas recebem esse nome porque são rochas que se formam a partir de sedimentos vindos somente, reparem, somente de rochas magmáticas. Não, as rochas sedimentares elas são formadas por sedimentos vindos tanto das rochas magmáticas ou ígneas, como também das rochas metamórficas. Então, esse somente aí eliminou a nossa letra A. Então, a letra A não é a resposta correta. Na letra B, fala que as rochas ígneas intrusivas são rochas metamórficas que se formam no interior dos vulcões. Por que que essa alternativa está incorreta? Porque as rochas ígneas intrusivas, elas não são rochas metamórficas, elas são rochas magmáticas. Lembre, as rochas ígneas, elas também são chamadas de rochas magmáticas. E aí nós temos 2 tipos de rochas magmáticas, nós temos as intrusivas e nós temos as extrusivas. Por isso que a alternativa B é incorreta, porque ela fala que as rochas ígneas intrusivas são rochas metamórficas. Não são rochas magmáticas. Então, essa palavrinha aqui está eliminando toda a alternativa, certo? Então, a letra B não é a resposta correta. Na letra C, fala que o resfriamento e solidificação do magma na superfície terrestre forma as rochas magmáticas extrusivas, como é o caso do granito. Pois bem, até extrusivas, aqui onde eu estou marcando, tá tudo certinho. Realmente, o resfriamento e solidificação do magma na superfície terrestre vai formar aí as rochas magmáticas extrusivas. Elas são chamadas assim justamente porque são rochas que se formam na superfície da Terra. Mas por que que está errado? Porque o granito, ele não é uma rocha magmática extrusiva, ele é uma rocha magmática intrusiva. Ele se forma no interior dos vulcões ou abaixo dos bolsões dos vulcões ali. Ele não se forma na superfície terrestre. Por isso que essa alternativa, a letra C, ela está incorreta. Porque o granito ele não é uma magmática extrusiva, ele é uma rocha magmática intrusiva, tá bom? Vamos para a letra D. Na letra D, fala que as rochas metamórficas elas são originadas a partir da transformação de rochas sedimentares e de rochas magmáticas que não chegaram à superfície terrestre. Então, essa é a nossa resposta correta. Realmente, as rochas metamórficas, que são aquelas rochas que sofrem uma espécie de metamorfose, de transformação, elas são chamadas assim porque elas se formam a partir de rochas magmáticas e de rochas sedimentares. Então, a nossa letra correta é a letra D, tá bom? Era a alternativa que vocês deveriam ter marcado aí como alternativa correta. Vamos entender por que a letra E está incorreta. Na letra E, a gente tem que a sedimentação, a compactação e a cimentação, elas são etapas do processo de formação das rochas magmáticas. Não, essas etapas, a sedimentação, compactação e cimentação, são etapas da formação de rochas sedimentares, não das rochas magmáticas, tá bom? Então, a nossa letra correta é a letra D.
Na sexta questão, a gente vai falar sobre o interior da Terra, sobre as camadas internas da Terra, sobre a sua composição. A gente discutiu isso na nossa aula de camadas da Terra, tá bom? Então vamos olhar nossas alternativas. Na alternativa A, eu coloquei que o núcleo da Terra ele é dividido em interno, que é formado por ferro sólido, e núcleo externo, que é formado por ferro e por níquel, fundidos. Essa alternativa está correta. Realmente, o núcleo da Terra é formado, ele vai ser dividido em interno e externo e vai ser formado aí por esses componentes. Essa fusão do ferro e do níquel, a gente viu que é chamado de NIF. Né? A gente viu isso também na nossa aula de camadas da Terra. Então, a alternativa A, ela está correta. Na letra B, eu falei que o magma ele é constituído por rochas de consistência pastosa, ou seja, rochas derretidas. Está correto. Quando eu falei do magma para vocês lá na aula de camadas da Terra, eu falei que o magma ele é formado por essas rochas em estado pastoso, rochas derretidas, certo? E esse magma, quando ele é expelido aí pelos vulcões, quando os vulcões entram em erupção, esse magma vai ser chamado de lava vulcânica, tá? Mas enquanto ele está no interior da Terra, ele é chamado de magma e ele é formado aí por essas rochas em estado mais pastoso, derretido. Então, essa alternativa B também está correta. Na letra C, eu falo que a Terra ela é formada por 3 camadas concêntricas. Lembra que eu falei que as camadas concêntricas são camadas que estão em torno de um ponto central, que no caso é o nosso núcleo. Até aí tudo bem. E aí eu falo que essas camadas é a crosta, certo? O manto formado por NIF e o núcleo formado pelo magma. Então, essa questão está o quê? Errada. Eu acabei de falar para vocês que quem é formado pelo magma não é o núcleo, é o manto. E aqui eu troquei, ó, eu coloquei que o manto é formado por NIF, o que não é. Quem é formado por NIF é o núcleo externo do nosso planeta, que é formado pelo NIF, que é a fusão do ferro e do níquel. E o núcleo e o manto, que é formado pelo magma, certo? Então, está invertida essa questão, por isso que a alternativa C era a alternativa errada, a alternativa que vocês deveriam ter marcado nessa questão, que é a nossa alternativa incorreta. Vamos entender por que a letra D é a resposta e também está correta. A letra D fala que a crosta terrestre é a camada mais externa. Sim. É a camada que abriga a vida? Sim. E ela pode ser classificada em continental e oceânica? Sim. Então, a letra incorreta dessa questão era a letra C. Na sétima questão, eu pedi para vocês marcarem a alternativa que melhor definia o que eram os fósseis, né? Que melhor explicava aí o que são os fósseis. Pois bem, vamos lá para as alternativas. A alternativa A fala que os fósseis eles são vestígios de animais preservados nas rochas, como ossos e conchas. Por que essa alternativa está errada? Vamos aqui analisar. Os fósseis, eles são vestígios, mas eles também são restos. Eles não são somente vestígios, certo? E aqui fala de animais preservados nas rochas. Aí como ossos e conchas. Só que ossos e conchas, eles não são exemplos de vestígios. Eles são exemplos de restos. São partes do animal. Lembra de quando eu expliquei o que era um resto e o que era um vestígio? Pois bem, os vestígios, eles são impressões da existência daquele animal, daquele organismo, melhor falando. Seja ele uma planta ou um animal. E os restos, eles são partes do organismo encontrado. E aqui está dizendo que os ossos e as conchas, eles são vestígio. Não, os ossos e as conchas, eles são restos, são considerados restos de fósseis, tá bom? Por isso que aí a nossa letra A, ela está completamente errada, ela está toda errada. A letra B da nossa questão fala que os fósseis, eles são restos ou vestígios de plantas preservados em rochas sedimentares, como os caules e as carapaças. Vamos entender por que está errado. Primeiro, porque está incompleta, né? Os fósseis, eles são restos e vestígios de plantas, mas também de animais, não somente de plantas. E por que também está errado? Porque as carapaças, elas não são exemplos de vestígios, como eu acabei de falar. As carapaças, elas são partes do animal. Então, elas são consideradas aí um resto de um fóssil.
certo? Elas não são consideradas vestígios. Então, você analisando essa questão toda, você vê que essa questão também está incorreta. Tanto porque ela está incompleta, quanto por conta da relação que existe entre restos e vestígios com os exemplos que estão sendo dados. Então, ela está totalmente errada, tá bom? E a letra C, né, que é a nossa última alternativa, é a alternativa correta, mais completa, que define os fósseis, que fala que os fósseis, eles vão ser restos ou vestígios de um organismo. Aí eu coloquei aqui que seja ele um animal, um vegetal ou um micro-organismo, preservado em rochas. Está corretíssimo. Então, essa é a melhor definição para fósseis. Na oitava questão, eu pedi para vocês marcarem a alternativa mais completa, que falava sobre as condições que favorecem a existência de vida no planeta Terra. Essa questão eu vou corrigir de uma forma diferente. Eu vou logo apontar a certa, até porque, se vocês analisarem, nós temos letra A, letra B, letra C e letra D, certo? Todas essas alternativas, elas apresentam aí condições que favorecem a presença de vida no planeta. Só que só tem uma que ela fala todas as condições, né? Pelo menos todas que eu coloquei aqui. Lógico que existem muitas outras condições que favorecem aí a existência de vida no planeta. Mas a gente vai analisar somente essas aqui para essa questão, tá bom? Então, a alternativa correta nessa questão era a letra A, que fala que as condições que favorecem a existência de vida é a distância da Terra em relação ao Sol, os movimentos do planeta Terra, a presença de água no estado líquido. Então, essas condições, elas favorecem aí a existência de vida no nosso planeta. Na nona questão, eu pedi para vocês marcarem a alternativa que melhor exemplificava aí os restos e os vestígios, certo? Então, vamos analisar cada uma das alternativas. Na letra A, eu falo que restos são ossos, conchas, dentes, caules, são exemplos de restos, e vestígios são pegadas, carapaças e folhas. Por que a letra A está errada? Porque lá em vestígios tem o nome carapaças, e carapaças ela não é um vestígio, ela é um resto, tá bom? Por isso que a alternativa A está errada. Vamos para a alternativa B. Na B fala que os restos são as pegadas e os vestígios são as carapaças, as folhas e os caules. No caso está invertido, certo? Os restos, eles são carapaças, folhas e caules, são exemplos de restos. E as pegadas, elas não são restos, elas são vestígios. Por isso que a alternativa B também está incorreta. A alternativa C traz que os restos são ossos, conchas, dentes, folhas e caules. Até aí tudo bem. E os vestígios são as pegadas. Tá correto? Sim, a nossa alternativa correta é a letra C, que é a que melhor aí exemplifica os restos e os vestígios. Vamos entender por que a D está errada. A D fala que restos são ossos e minerais, e os vestígios são pegadas, carapaças e caules. Está totalmente errada essa alternativa. Os minerais não tem nada a ver com restos e vestígios, né? Os minerais é um tipo de composto que aí vai fazer parte das rochas, né? Uma substância. Os minerais, eles não são exemplos de restos e vestígios. Por isso também que a letra D está errada, e também por outros motivos de que a carapaça e os caules, eles não são exemplos de vestígios, eles são exemplos de restos, tá bom? Então a nossa alternativa correta na questão 9 é a letra C. Na questão 10, eu trouxe para vocês uma informação que está lá no livro de vocês, que fala sobre o Monte Everest como exemplo de montanha e a Fossa das Marianas como exemplo de depressão presente aí na superfície terrestre. Então, vamos analisar cada uma das alternativas e apontar qual era a correta. Bom, na letra A fala que a Fossa das Marianas, localizada no Oceano Pacífico, é considerado o ponto mais alto da superfície da Terra. Na verdade, não, ela é o ponto mais baixo, ela é uma depressão, certo? Por isso que a letra A está incorreta. Na letra B, fala que a Fossa das Marianas e o Monte Everest são montanhas. Não, a Fossa das Marianas é uma depressão, ela não é uma montanha. Por isso, está incorreta também. Na letra C, fala que o Monte Everest é uma depressão. Está incorreto, o Monte Everest ele é uma montanha. E essa metros de profundidade aí é da Fossa das Marianas, não é do Monte Everest.
E a nossa alternativa correta é a letra D, que fala que a Fossa das Marianas é considerado o ponto mais profundo da superfície da Terra e o Monte Everest vai ser o nosso ponto mais alto da superfície terrestre. Então, a resposta correta dessa questão era a letra D e todos vocês acertaram essa questão. Com isso, a gente termina a correção da nossa prova. Então, agora vocês vão conseguir ter acesso à nota que vocês tiveram na avaliação, tá bom? Eu vou postar lá na plataforma da escola a nota de cada um de vocês, tá bom? Então, podem ir lá olhar, conferir qual foi a nota que vocês tiraram. Lembrando que essa avaliação, ela só vale 5, tá, gente? Ela não valia 10, é só 5. Os outros pontos, eles vão ser de participação de vocês nas aulas, de frequência de vocês nas aulas, porque se vocês não sabem, a gente está, sim, fazendo a frequência de vocês. De acordo com o acesso de vocês lá na plataforma, a gente consegue ver quem são os alunos que estão acessando a plataforma, quem é que está assistindo os vídeos, a gente consegue ter um controle disso. Então, os outros 5 pontos vai vir também dessa frequência de vocês nas aulas, vai vir também das atividades, se vocês estão ou não cumprindo com as atividades que eu estou propondo para vocês ao final de cada videoaula, tá bom? Então, a prova só vale 5, então confira lá a nota de vocês. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp para tirar aí possíveis dúvidas com relação à correção da prova. Assim, tchau, sexto ano!